Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar a ferramenta Simplificar, que é para reduzir a quantidade de vértices de uma camada vetorial. Eu vou exemplificar com polígono, mas você também pode fazer com outros tipos de geometria, desde que seja um dado vetorial. É útil, por exemplo, quando você quer criar legendas personalizadas ou quando quer fazer um mapa de anamorfose, só que quando tem muitos vértices, isso acaba atrapalhando um pouco o processamento. E antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal, tá bom? Então vamos para o vídeo. Para exemplificar, nós vamos utilizar o limite dos estados do Brasil. Para utilizar a ferramenta, você vem no menu Vetor, Geometrias, Simplificar. Aqui nós temos a opção de escolher a camada de entrada, que pode ser uma camada aberta no QGIS, ou você pode inserir no seu computador, buscando no seu computador. E aqui nós temos um método de simplificação, distância, aderir à grade e área. Eu recomendo que você faça testes com os três para verificar qual que é o resultado melhor. Eu utilizo mais esse de distância, e aqui a gente tem a tolerância, que é o quanto que ele vai reduzir a quantidade de vértices. Se você colocar uma tolerância muito alta, principalmente se tratando de polígonos que têm vizinhanças comuns, pode ser que você crie buracos no seu shapefile. Ele fique com erros topológicos. E se você colocar uma tolerância muito baixa, você não vai ver praticamente nenhuma diferença. Aqui ele está avisando que minha camada está em graus e que considere reprojetar para uma projeção plana para ter resultados mais precisos. Ainda assim, a gente consegue fazer isso em graus, só que você tem que tentar verificar mais ou menos o valor em graus, considerando o quanto que você queria simplificar se fosse em metros ou quilômetros. Por exemplo, se isso aqui fosse em quilômetros, eu queria simplificar em 5 quilômetros, porque eu já fiz um teste e vi que em 5 quilômetros, nessa escala aqui do QGIS, eu não vejo diferença visual, ou quase nenhuma diferença. Então, uma coisa que você pode fazer, só para não ter que reprojetar, é vir aqui nessa opção de medição de linha, aproximar e fazer uma medição aqui, por exemplo, em graus. Aí você clica num lugar e arrasta. Vou colocar aqui quilômetros, na verdade, primeiro. Então, ó, se eu fizer só essa distância daqui para cá, já vai estar 3 quilômetros. E quanto que é isso em graus? Vai ficar aqui em cima, 0,04. Eu vou colocar então 0,05, que seria mais ou menos equivalente a 5 quilômetros. 0,05 graus. Se você colocar 1 grau, ele vai deformar muito. Então, essa é a primeira opção. Eu vou clicar em executar, agora que eu já defini. E vamos ver o resultado. Vou fechar. Visualmente, parece que não tem diferença, né? Exceto por algumas curvas que não ficaram curvas, como aqui. Mas se você aproximar mais, vai conseguir ver a diferença. Olha só. Aqui, inclusive, deu um erro, porque simplificou demais. Só que dependendo do objetivo, você consegue utilizar isso sem problemas, mesmo com esses errinhos. E aí, ele diminuiu bastante a quantidade de vértices. Isso facilita nos processamentos e também diminui o tamanho do arquivo. Se você quiser converter isso para coordenadas planas, você pode escolher, por exemplo, o BRUF, vir aqui no menu Vetor, gerenciar dados, reprojetar camada. Como a gente está trabalhando com o Brasil inteiro, eu vou escolher o SRC policônico, que ele é útil para cálculo de distâncias em mais de um fuso. O SRC é o 5880, aqui embaixo também. A gente volta e executa, ou você pode também salvar no seu computador. Eu vou manter como camada temporária. Executa, fecha, foi reprojetado para 5880.
clica com o botão direito e define o SRC do projeto igual ao dele. Veja que fez uma pequena alteração, faz mesmo quando a gente muda de policônica, de geográficas para policônico. Aí a gente faz o mesmo processo. Vetor, geometria, simplificar. Só que agora, como a camada de entrada é reprojetada, ele está pedindo aqui a tolerância em metros. Como minha área é muito grande, eu vou escolher quilômetros e colocar 5 quilômetros. Você vai ver que vai ficar parecido com aquela outra versão em geográficas. Executa. Lembrando que sempre tem a opção de salvar no computador, é porque eu não quero salvar para isso. Finalizado, simplificado, né? A gente tem aqui a camada original, a camada simplificada e a outra camada simplificada mais abaixo. Praticamente igual, ou tá igual mesmo. Então, existem essas duas formas de você trabalhar com simplificação. Se você estiver trabalhando numa área que abrange um único fuso, você utiliza o fuso adequado para sua região no sistema UTM, tá bom? Chegamos ao final deste vídeo, não esquece de deixar o seu comentário e até mais.